Olá meus caros, aqui é o Corvo. Quadratum foi o nome escolhido para batizar o projeto paralelo dos músicos da banda japonesa Unlucky Morpheus. Com exceção da vocalista principal Fuki e do guitarrista Shiren, não apenas membros, mas também proprietários da mesma, os demais integrantes, Fumiya na bateria, Ogawa no baixo, Jinya na guitarra e Jill no violino, formam o Quadratum, que com o álbum Loud Playing Workshop, lançado no fim de janeiro de 2021, nos dão um belo aperitivo de suas capacidades técnicas ao apresentar covers de algumas das músicas instrumentais mais icônicas e desafiadoras do rock. Particularmente, a notícia de um novo álbum de covers no mercado não me deixa eufórico, mesmo sabendo que seriam os talentosos membros da Unlucky Morpheus a fazê-lo. Historicamente, foram poucas as ocasiões onde um álbum neste formato realmente acrescentou algo às composições originais. E ainda se levarmos em consideração o nível das 9 faixas que eles escolheram para interpretar, é inegável reconhecer que seria bastante difícil, uma tarefa ingrata. São músicas com grau alto de erudição, e com assinaturas identitárias tão específicas de seus autores, que apenas cogitar regravá-las já é considerado sacrilégio pelos apreciadores das originais. Loud Playing Workshop possui um tracklist que demanda não apenas capacidade técnica dos instrumentistas, ele demanda o mesmo nível de erudição no campo da interpretação também. Os músicos precisam ser capazes de ouvir todas as particularidades, nuances dos homenageados e serem flexíveis o suficiente para traduzi-las na sua própria performance. E isto está longe de ser simples, e não depende exclusivamente de esforço ou boa vontade. O que é mais assustador ao aceitar a tarefa de dar vida ao Loud Playing Workshop, na minha avaliação, é certamente a diferença de estilos e gêneros musicais que estão sendo abordados neste álbum. Estamos falando de gênios musicais, gênios diferentes, com estilos diferentes, personalidades diferentes. Dentre as 9 faixas selecionadas, 3 delas são de música neoclássica. São elas Far Beyond the Sun, faixa mais consagrada de Yngwie Malmsteen, Hundreds of Thousands, um dos destaques de Tony McAlpine, na sua masterpiece Maximum Security, e também a velocíssima 70th Century Chicken Picking, uma das músicas mais complicadas da discografia de Chris Impellitteri. E estas são apenas as faixas neoclássicas, ainda tem muito mais dor de cabeça vindo por aí. Do gênero progressivo, o Quadratum selecionou uma das faixas mais impecáveis do Dream Theater, The Dance of the Eternity. Tecnicamente, a banda teria que se aproximar do mesmo patamar técnico de John Petrucci, Jordan Rudess, John Mayung e Mike Portnoy, justamente na faixa que selecionam no álbum Metropolis, Part 2, Scenes from the Memory, para exibir suas capacidades instrumentais. Ainda insatisfeitos, Jill e os demais escolhem 2 composições do Racer X, ambas escritas por outro guitarrista virtuoso, o inconfundível Paul Gilbert. São elas Scarified e Technical Difficulties, cujos nomes já deixam claro para todo mundo o que vamos encontrar nelas. Gilbert não exagerou no título das músicas. Jovem, empolgado e de uma precocidade absurda, Gilbert, do Racer X, já dominava a guitarra de uma forma que a maioria de nós apenas pode sonhar em fazer e nunca irá conseguir. Estas 2 composições certamente estão entre as principais de sua carreira, e para meu agrado, são as minhas 2 favoritas dele. O Quadratum também seleciona 2 músicas do hard rock, mais de 2 mestres que simplesmente definiram o gênero e inspiraram juntos quase 90% de todos os guitarristas que vocês já ouviram falar, sem exagero. São elas Into the Arena, do mestre da guitarra melódica Michael Schenker, e a clássica Eruption, do inventivo e revolucionário Ed Van Halen. Para fechar, a banda ainda coloca For the Love of God na seleção, certamente uma das, se não a mais reconhecível e aclamada, música do rock instrumental de todos os tempos, profundamente tocante e fruto da mente imprevisível e brilhante de Steve Vai. Eis então
o tracklist e o nível de dificuldade que essa turma se impôs. Como fazer jus a estas músicas, obra de verdadeiros gênios da guitarra? Pois é exatamente nesta pergunta que tocamos no que é central em nossa reflexão, naquilo que penso que o quarteto também levou em consideração. Obviamente, essas composições, além de extremamente difíceis, foram escritas para a guitarra. São obras de guitarristas virtuosos. Como, em sã consciência, apenas um guitarrista daria conta de honrar todas elas? Apenas outro virtuoso seria capaz de tal feito, e ainda com ressalvas. Algo que Dinia, guitarrista do Quadratum, não é. Ele passa longe de ser. Dinia é jovem, competente, extremamente habilidoso, mas sejamos sensatos. Estamos falando de gênios da guitarra, de músicos que revolucionaram o modo de se tocar o instrumento, e que, graças ao seu brilhantismo, continuam inspirando gerações futuras. Dinia é um exemplo disso. Os músicos selecionados para este álbum de covers são os heróis que ele cresceu ouvindo, que o inspiraram a querer aprender o instrumento, o que também dá a dimensão do bom gosto do japonês. Japoneses, por sinal, têm um excelente gosto para guitarristas, e não é à toa que existem uma variedade absurda de ótimos guitarristas, homens e mulheres, em um país tão pequeno. Diferente dos ocidentais, eles são mais íntimos da música instrumental e apreciam virtuosidade. Para convencer o público japonês, um músico não deve ser apenas popular no Ocidente. Ele precisa também ser bom, competente com o instrumento. O que explica por que os guitarristas homenageados em Loud Playing Workshop são considerados ícones do instrumento no Ocidente, mas verdadeiros deuses no Oriente. Na verdade, se alguns deles puderam ter uma carreira de 30, 40 ou 50 anos, isso se deu muito em virtude da lealdade do público japonês que sempre apreciou o nível de erudição e originalidade que eles tinham a oferecer. Retornando a Dinia, o fato de ser um jovem guitarrista habilidoso e competente não faz dele alguém apto para dar conta de um álbum com todas estas composições. Ele, como todos os demais, certamente estudaram estas músicas por meses até conseguirem interpretá-las e gravá-las. Mas isso é suficiente para que se atinja o nível de qualidade que se espera delas? Certamente não. Dinia jamais poderia tocar no mesmo patamar de Malmsteen, Schenker, Vai, Petrucci, Gilbert e Van Halen, numa tacada só. Como eu disse, fazer algo assim só outro virtuoso da guitarra daria conta, coisa que ele não é. Dinia pode tocar estas músicas se ele estudar bastante? Pode. Com o mesmo brilhantismo e arrojo dos autores originais? Não. Eles, além de distintos do próprio Dinia, são muito distintos entre si, o que exige versatilidade e pluralidade descomunal para interpretar a todos, o que o japonês está longe de possuir. O que não é demérito nenhum, não é uma crítica, pois estamos falando aqui de gênios da guitarra, e não de guitarristas populares do mainstream que tocam 3 acordes e o público de massa já baba ovo. O Quadratum, ao escolher um tracklist voltado para a guitarra, poderia ter perfeitamente deixado que Dinia ficasse à frente do projeto e interpretasse essas músicas, visto que é ele o guitarrista do quarteto. Mas o que acabaria acontecendo é que tais composições soariam de maneira muito similar, perderiam a heterogeneidade que elas possuem. Correr-se-ia o risco da total descaracterização daquilo que faz essas músicas tão únicas. A banda foi bastante sensata ao levar isso em consideração. E ao se constatar isso, a solução para o caso não poderia ser a mais óbvia: colocar a responsabilidade de interpretar os virtuosos da guitarra nas costas de Gil. Sim, isto soa cruel, do modo que falei, mas já que eles optaram por este desafio tremendo e intimidador, quem mais poderia fazer isso? Quem mais poderia fazer jus a tais composições, senão ela? Nesta altura do campeonato, começo a ficar redundante nas considerações que faço sobre Jill, sempre quando falo da Unlucky Morpheus. Porém, entendam que é impossível não enfatizar a todo momento o tamanho e importância que essa japonesinha e seu violino têm para a banda. Ela simplesmente a mudou de patamar. Mudou de patamar mesmo, meus caros. Jill é simplesmente incrível.
A Unlucky Morpheus, antes e depois de Jill, é de patamares completamente distintos. Ela elevou a qualidade da banda. Os fãs amam Fooky e Fumiya de paixão, o que é compreensível pela competência, talento e carisma de ambos, que são uma enormidade também. Mas quem realmente elevou musicalmente a Unlucky Morpheus foi o violino de Jill. Eu digo sem nenhuma precaução que hoje o maior tesouro que Fooky e Shiren possuem é a amizade e dedicação de Jill, que se reflete nos últimos trabalhos deles. Ela é habilidosa, talentosa e dedicada demais, de um jeito que nos faz sentir como se a mulher dormisse abraçada com um violino, como se não soltasse o instrumento nem para comer. Se havia alguém realmente preparada para dar vida ao projeto do Loud Playing Workshop, esta pessoa era indubitavelmente Jill. Não é sequer a primeira vez que ela se propõe a um desafio dessa natureza, de interpretar músicas virtuosas do rock e metal, em um instrumento clássico e primoroso como o violino. Lembro vocês do primeiro projeto que Jill fez parte, no início da carreira, chamado Rose Noir. Se não me engano, no YouTube também tem alguns vídeos desta época, inclusive um onde ela está interpretando uma das músicas escolhidas para o Loud Playing Workshop, a magistral The Dance of Eternity. E é assustador quando comparamos a versão antiga com a nova, publicada em vídeo recente do quarteto. Jill evoluiu muito musicalmente e tecnicamente. É uma verdadeira nerd do violino. No Japão, é muito difícil encontrarmos uma violinista que se dedica também à música popular no mesmo nível da Ayasa, que continua reinando como rainha nesse campo. A Ayasa é praticamente insuperável. Mas se Jill continuar neste crescimento técnico, muito em breve não deverá nada a ela. Estará lado a lado com a rainha nipônica do violino. A façanha que ela conseguiu em Loud Playing Workshop não pode ser relativizada. A pequena japonesa foi capaz de, primeiro, interpretar com alto grau de fidedignidade as obras-primas dos guitarristas virtuosos mencionados. Segundo, o detalhismo e precisão dela são tão grandes que é como se Jill fizesse shred no violino. Título que dei ao vídeo em tom de brincadeira, mas é a pura verdade. E terceiro, o feito que acredito ser o mais relevante de todos. O timbre dela é tão bonito e musicalmente ela é tão competente que em momento algum nos faz ter saudade dos guitarristas originais. Ouvimos o álbum todo, onde o violino faz o papel da guitarra com um sorriso no rosto, e sem reclamar que a interpretação não é digna dos monstros sagrados da guitarra. E este, meus caros, é o grande feito de Jill. Algo que nem em sonho, como guitarrista, Gene conseguiria sozinho. O melhor que ele pode fazer é justamente ajudar harmonicamente sua companheira, o que os demais membros também fazem. Eles precisam preparar o terreno para ela, mantê-lo sólido e no andamento adequado para ela brilhar. E é exatamente isso que acontece. Mesmo na ausência dos demais colegas da banda, quando ela precisa solar sozinha, Jill não compromete. O exemplo disso é a música Eruption, de Ed Van Halen. Sendo bem honesto com os ouvintes, eu jamais imaginei um violinista interpretando esta música. Era uma ideia que nunca havia me ocorrido. E na primeira vez que tomei conhecimento de que a faixa estaria no tracklist, a primeira coisa que pensei foi: se for a Jill a interpretar essa composição, o que ela vai fazer quando aparecer aquele tapping característico do Ed no final? Como ela vai fazer isso? Vai soar bem? E não apenas soou bem, mas o ritmo, frequência, tudo está estupidamente fidedigno. E esta é a norma para Jill em tudo o que ela fez neste álbum. O único momento em que o meu ouvido foi parcialmente desagradado aconteceu na música Into the Arena. Michael Schenker escreveu esta composição com a predominância dos graves, algo que naturalmente o violino de Jill não é capaz de oferecer quando este é colocado como primeiro instrumento. Era a hora de Gene aparecer um pouco mais e ajudar com os graves, visto que a música é mais pesada.
Mas talvez seja esta uma exigência excessiva da minha parte, visto que Michael Schenker é minha maior inspiração musical, e tendo a ficar um pouquinho mais rigoroso quando estou falando da obra dele. De qualquer forma, eu praticamente não tenho nada de negativo a dizer sobre Jill. Na verdade, mais uma vez, ela profundamente me encantou. O restante do álbum, levando-se em consideração as influências neoclássicas de Malmsteen, McAlpine e Impellitteri, deixam-na bastante confortável. A base de tudo que Malmsteen escreveu de relevante na carreira, do ponto de vista clássico, é Bach, Beethoven e especialmente Paganini, enquanto McAlpine tem em Chopin sua principal inspiração. Tais compositores fizeram parte da educação musical de Jill, e em termos de mentalidades, os universos previsivelmente estariam alinhados. O restante da banda eu avalio que fez um trabalho consistente. Confesso que esperava mais de Dinia, já que ele acabou ficando com um papel mais secundário. Como a maior responsabilidade é de Jill, eu esperava que ele se dedicasse um pouquinho mais nos momentos onde teria que interpretar os guitarristas. Não é algo muito frequente, mas em alguns momentos é Dinia quem sola, e é perceptível que ele altera com frequência as estruturas das músicas. Não é tão cirúrgico e fidedigno como Jill. Ogawa, por sua vez, não compromete. Eu não esperava dele a performance de um John Mayang, Juan Alderet ou Stuart Hamm, e na verdade ele se virou muito bem na tarefa de interpretar baixistas acima da média como eles. As músicas da Unlucky Morpheus não desafiam Ogawa a tal ponto, e foi interessante perceber que, caso a banda deseje em seus futuros trabalhos, poderá exigir dele muito mais arrojo. Ele dá conta do recado. Por fim, Fumiya, tecnicamente, pode tocar qualquer coisa. Repito, o Fumiya pode tocar qualquer coisa. Ele já havia provado isso com sobras quando precisou substituir Junichi na Galnerius. A questão para mim, na bateria de Fumiya em Loud Playing Workshop, está mais relacionada à sonoridade e não à habilidade. Tecnicamente, ele tirou tudo de letra, não erra nem em pensamento. Porém, penso que Fumiya poderia ter explorado um pouco mais seu kit de bateria, regulado de maneiras diferentes para que não soasse tão homogêneo em todas as faixas. O estilo de Fumiya é de um baterista de metal. Ele é um ogro das baquetas e dos pedais. É tudo muito pesado e intenso. E no caso de alguns bateristas, os quais ele precisou interpretar, alguns deles ficaram mais conhecidos em virtude do groove, de raízes e influências mais diversas do estilo clássico do rock. É o caso de Mike Portnoy, Scott Travis e Simon Phillips. Fumiya utiliza triggers no seu kit, o que é perfeitamente audível e nem sempre agradável dependendo da composição que estamos ouvindo e do baterista que ele interpreta, da música original. Reforço que tecnicamente não tenho nada a reclamar, mas penso que musicalmente Fumiya poderia ter corrido mais riscos, entendem? Ao invés de montar seu kit de bateria apenas de um jeito e usá-lo daquela forma para todas as músicas gravadas. É exatamente esta a sensação que eu tive. Enfim, creio que as considerações tenham ficado até mais longas do que eu originalmente planejei. Mas espero que tenham sido satisfatórias em relação a este projeto do Quadratum da Unlucky Morpheus. Trabalho de alto nível e extremamente agradável de ouvir, especialmente para os apaixonados por música instrumental e pelos virtuosos da guitarra. Com Loud Playing Workshop, por um pouco mais de meia hora vocês se esquecerão dos mestres e se renderão para a majestade do violino de Jill. Podem apostar. Japonesinha maravilhosa. A todos deixo um abraço e saudações, Corvides.